E hoje é dia de volta de um dos quadros mais queridos do telespectador do BG, que é o Destino SC, de verão, que mostra as belezas da cultura do povo catarinense. Dessa vez, a Jéssica Stielli colocou o pé na estrada para mostrar tudo de bom e em detalhes para você desse lugar que eu adoro, que é Santo Antônio de Lisboa. Verão é praia, verão é mar, verão é turismo. Verão é tempo de se divertir e aproveitar. Verão é sinônimo de pé na estrada. E aí a gente pensou, por que não conectar você aos agitos, eventos e atrações turísticas aqui do nosso estado? A partir de agora eu te convido para fazer parte dessa viagem do litoral ao interior. Tá na hora da gente embarcar no Destino SC na estrada. De Lisboa, um bairro a 15 quilômetros mais ou menos do centro da capital, é a nossa primeira parada do Destino SC na estrada. Por aqui o turista e o morador encontram características muito peculiares, vinda da Ilha dos Açores em Portugal. História, arte e gastronomia, um pedacinho de Portugal em terras catarinenses. Logo na chegada no centrinho histórico, uma placa em azulejo tipicamente português dá as boas-vindas aos visitantes. Uma das principais portas de entrada dos imigrantes na ilha, o bairro colonizado por açorianos era chamado de Freguesia de Nossa Senhora das Necessidades. O governo português montava uma estrutura mínima, mas entendia que essa região já estava razoavelmente desenvolvida, né? A gente olha para a placa aqui, tem 1750, que é a constituição das 3 freguesias, Santo Antônio, Lagoa da Conceição e Ribeirão da Ilha. A gente volta no tempo, como se dissesse, não tem grandes prédios, a gente vai andar aqui pela rua mais antiga da cidade, mas na verdade isso é um reflexo do que já foi a região, uma das regiões mais importantes da Ilha de Santa Catarina. As freguesias eram polos de desenvolvimento de fato, A Praça Roldão da Rocha Pires, no coração do bairro, ainda conserva aspectos da época da colonização. Inclusive, a primeira rua calçada do estado. Dom Pedro II deu as caras por aqui, então. E por isso temos a primeira rua calçada do estado. Exatamente, está bem próxima da gente aqui. Dom Pedro II, lá em torno de 1845, pensou: caramba, eu sou o imperador, eu não conheço meu país, eu vou explorar o meu país. E veio também para Santa Catarina, E numa maneira de homenagear o imperador, a primeira rua calçada da cidade fica justamente em Santo Antônio de Lisboa. Então ele chegou de barco e fez esse pequeno caminho. A rua não é muito comprida, mas está aí registrada. E tem, inclusive, a gente vai olhar depois, a calha central, que mostra o tipo de rua portuguesa. A espanhola, ao contrário, tem a curvatura diferente, feita com mão de obra escrava e pedras locais. Com a Bahia Norte inteira aos seus pés, em uma das partes mais altas e destacadas da região, está um dos grandes cartões postais da ilha, a igreja que deu nome ao bairro. A Clara de Avelar, que era neta do fundador lá, o Manuel Montes de Avelar, ela era devota do Santo Antônio de Lisboa, Então a freguesia se chamava Nossa Senhora das Necessidades da Praia Comprida. E aí, como ela era devota, lá a principal estátua é de um Santo Antônio. Então começou a ficar aquela história, vamos lá no Santo Antônio, vamos lá no Santo Antônio. Então o bairro hoje se chama Santo Antônio de Lisboa, uma homenagem ao santo português. Por ser uma das mais belas expressões barrocas do sul do Brasil, a construção é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1975. E é claro que os portugueses não poderiam deixar a culinária de fora dessa grande viagem de imigração. Por isso agora a gente vai conferir a culinária portuguesa em um dos restaurantes tradicionais aqui de Santo Antônio de Lisboa. Vem comigo! Já que a gente está num bairro tipicamente português, colonizado por açorianos, nada melhor do que ter um português de Portugal para conversar com a gente. Santo Antônio de Lisboa lembra um pouco da cultura de vocês? Santo Antônio de Lisboa tem muito a ver com a cultura açoriana. Repara que próprias calçadas, o próprio casario, próprias igrejas têm muito a ver com os Açores,
Por isso a descendência é um pouco açoriana. Dá para matar um pouquinho da Dá para saudade? matar um pouquinho de saudade. Além da sardinha frita, tradicionalmente servida nas festas de Santo Antônio em Portugal, e do famoso bacalhau assado no forno com batatas e regado com azeite, um dos principais pratos que chama atenção e aguça o paladar é o peixe no sal. Peixe que está como foi apanhado no mar, está com vistas, está com tudo. Nós nem passamos por água doce, para ele ficar bem com o sabor do mar. Muito agradável porque é o próprio calor do sal, né, que faz cozinhar o peixe. É um peixe super saboroso, super natural, muito bom. Uma das características mais marcantes de Santo Antônio de Lisboa são as casas coloridas com janelas e portas pintadas com cores fortes. Uma herança da cultura açoriana, estampada na arquitetura e no artesanato local. Já a delicadeza e o trabalho minucioso das rendas de bilro trazem em cada ponto um pouco do legado dos nativos e colonizadores. Porque o marido saía para pescar e a esposa ficava com os filhos fazendo a renda para ajudar financeiramente na família. É muito bonito, é uma obra de arte. Devia ser preservado, o pessoal dá bastante valor, porque quem faz uma renda é um artista, não tem, sem dúvida nenhuma. Aqui também é possível conhecer uma autêntica casa açoriana. Construída em 1860, o casarão Engenho dos Andrade já é considerado patrimônio histórico de Santa Catarina. Os engenhos exerciam um forte poder econômico na ilha. Ao visitar o local, é possível ter contato com instrumentos que ajudaram a desenvolver boa parte da cultura da capital. Especialmente aqui na ilha de Santa Catarina, o açoriano ele acaba não só se adaptando à farinha de mandioca, mas inovando, adaptando todo o sistema de engrenagem dele para os moinhos de cangalha, né, o engenho de mastro, tocado a boi, e com isso ele consegue fazer uma farinha extremamente fininha, né, que a gente chama de polvilhada. Se pegou gosto pela essa farinha fininha, então o único estado brasileiro que produz essa farinha polvilhada bem fininha é Santa Catarina, exatamente por essa influência dos açorianos, né? A influência portuguesa misturada com a tranquilidade de um bairro típico da ilha. Uma gastronomia que mistura frutos do mar e doces típicos portugueses, a arquitetura colorida e os detalhes de um povo que continua criando raízes em solos catarinenses. A memória traçada pelas mãos da rendeira, do tarrafeiro e de quem carrega no sangue as influências do povo que chegou primeiro por aqui. Santo Antônio de Lisboa é um prato cheio para quem procura se redescobrir enquanto caminha em meio às ruas e casarões repletos de histórias. Destino SC. Todos os caminhos levam ao sol.